Olá, minhas queridas, meus queridos, que bom estar aqui mais uma vez com o programa Ivan Martins, que acontece aqui na Astral TV. Sempre falando de espiritualidade, arte, cultura. E hoje eu trago uma pessoa muito querida que já esteve comigo em outros veículos. E ele fala de uma coisa muito importante, gente. Ele tem toda uma experiência, toda uma vivência com a questão da Cabala, né? Sobretudo com a astrologia cabalística. E o assunto que ele traz para a gente hoje é Kabbalah Way, que é uma técnica de desenvolvimento de um mapa, né? Criado por ele, que ele canalizou. Então, Wayne Sihak, que prazer ter você aqui, querido, mais uma vez comigo. Prazer é todo meu. Nesse caminho de luz, trazendo muita coisa positiva. Então, a gente quer que você fale tudo, não esconda nada sobre Kabbalah Way. Kabbalah Way é algo que eu me encontrei, é o meu caminho e agora eu quero compartilhar isso com as pessoas, né? É a vontade de compartilhar. Eu tive dois grandes mestres da Kabbalah, o Yair Alon, que me ensinou a astrologia da Kabbalah, e a Sandra Strauss, que me ensinou a Kabbalah do nome. Sim. Eu falei, por que não então juntar as duas sabedorias? São sabedorias tão ancestrais. O próprio mapa astral da Kabbalah, ele é um mapa que ele é todo montado em cima do diagrama da árvore da vida. Então ele é ancestral ao mapa tradicional que nós conhecemos e que eu também trabalho com esse mapa antes do mapa astral da Kabbalah. Então o mapa astral da Kabbalah ele traz todo o posicionamento dos planetas, dos signos. Pelo mapa astral eu consigo identificar qual foi o signo da pessoa na vida passada, os processos kármicos que ela passou por conta disso, e esses processos kármicos geraram consequências que algumas feridas foram fechadas na vida passada e outras não, que aí são transferidas para essa nossa vida aqui, e aí é todo um processo de correção, que em hebraico é o tikkun, né, que entra nesse processo. E para ajudar nesse processo, eu translitero o nome da pessoa para o hebraico. As 10 primeiras letras do nome da pessoa, eu translitero para o hebraico e cada letra em hebraico vai num ponto da árvore da vida. Então eu faço toda uma conexão energética entre os planetas, os signos envolvidos e a energia numerológica da letra em hebraico. E faço essa distribuição no mapa. Então a pessoa ela tem esse caminho que é um relatório. E o mais interessante é que ela pode usar isso todos os dias, pelo resto da vida dela. Não existe uma progressão, não existe nada, porque como já está relacionado a esta vida, ela pode ver o que ela melhorou, o que ela consertou não tem nada quebrado, né? Mas o que ela ajustou. Exatamente, ela pode fazer esses ajustes. Essas ferramentas são ferramentas em hebraico. Existe uma tabela com 72 nomes de Deus, ou nós chamamos de 72 sopros de Elohim. Então, cada um desses nomes, cada um desse conjunto de letras, traz para a gente uma energia e um atributo de Deus. Então, eu uso esses nomes, as letras em hebraico separadas e os salmos, que é extremamente importante. O salmo é como se fosse a bula desses nomes. Então, são ferramentas que a pessoa pode usar ali todos os dias. Basta ela ter uma Bíblia em casa. Basta ter uma Bíblia em casa. É interessante, porque nós estamos falando de Cabala, espiritualidade. As pessoas, às vezes, não ligam lá com Krá, né? Se nós somos cristãos, nós temos um berço judaico, né? Sim. Porque Cristo não era cristão. Não, Jesus exato. era só Jesus, filho de José e Maria, que eram ambos judeus. Sim. Né? E então a gente precisa entender que muito do que nós vivemos no cristianismo teria vindo do judaísmo. Então é aquela história de onde nasceu o teu cabrito, tem que ter uma cabra, né? Então imaginar o cristianismo sem o judaísmo é meio contrassenso. Não tem como desligar. Não tem como desligar. E a Cabala faz parte, né, dessa tradição que provavelmente Jesus, Maria e José conheciam.
conheciam muito. Jesus foi um grande cabalista, porque a cabala, ela não é uma religião. Não. A cabala, ela é um ensinamento, claro, que nasceu dentro do berço judaico, né, por rabinos, que foi criado por eles, foi desenvolvido, mas Jesus, como homem e como judeu, Sim. ele aprendeu a cabala. Ah, sim. Não tem como, era passado de pai para filho, verbalmente. Verbalmente. Não tinha como, né? E aquela história, mais uma vez falando sobre isso, mas é para ver se as pessoas entendem, né? É quase uma crítica, desculpem se eu estou sendo grosseiro, mas para com essa história de Jesus pobre, para com essa história de Jesus miserável, Jesus coitadinho, para com essa história. Jesus foi um homem judeu como qualquer outro homem judeu, com a sua santificação, com a sua, né? Eu sou cristão, amo Jesus Cristo, mas ele foi um homem que viveu todas as etapas de um homem judeu. Um homem judeu, aos 33 anos, solteiro, ele seria morto na cruz pelos próprios judeus naquela época. Sim. Não seria aceito, não seria tolerável que ele fosse um homem solteiro até os 33 anos de idade. Foi um homem como outro homem. Nesse sentido, ele nasceu homem, ele se fez homem, não foi para contrariar. Ele foi um revolucionário. Um revolucionário, né? Então, vamos entender Jesus como homem para a gente poder entender o amor de Deus. Né? Vamos entender Jesus como homem, porque senão a gente fica muito preso a essas picuinhas, né? Porque eu já escutei cristãos evangélicos, nada contra meus irmãos evangélicos, amo vocês, mas tem irmão evangélico e irmão evangélico, né? Sim. E falar que cabala é coisa do demônio. Né? Já ouvi muito isso. E cabala é coisa do demônio, porque quem pratica, né? Depois que Madonna entrou na cabala, então, a coisa avacalhou de vez. Porque aí entrou outras questões. Fala um pouquinho sobre como que às vezes, até mesmo a influência de uma pessoa tão poderosa, tão conhecida, pode ser maléfico para um trabalho mais positivo dentro da cabala. É tudo uma questão, Ivan, de esclarecimento. Eu acho que o esclarecimento ele acaba se tornando um pouco de inimigo de certas instituições. Então o que acontece? A Madonna, ela veio e sim, ela teve um envolvimento muito grande, principalmente com o Kabbalah Center em Nova York. Sim. Ela chegou a escrever alguns livros para crianças, para o Kabbalah Center. Então, e ela é cabalista. Ela ainda é. Tanto que nesse show agora que ela fez no Rio de Janeiro, ano passado, tão controverso, ela usou símbolos da cabala, inclusive no palco teve iluminação no chão reproduzindo a árvore da vida, enfim. Só que a Madonna é a Madonna, né? Ela vem para disruptura, ela vem para arrebentar e ganhar muito dinheiro com isso tudo, né? Então, ela sempre vem. Eu sou meio suspeito para falar porque gosto da Madonna desde a década de 80, enfim. Mas, em partes, foi bom porque ela trouxe o nome da cabala mais para as pessoas, inclusive o negócio da fitinha vermelha, né, que ela usa bastante a fita vermelha, que é a fita de Raquel, que eu sei que você tem também. Eu uso, eu nem sabia que era da Raquel. Pois é, a fita da matriarca Raquel. Inclusive eu trouxe algumas fitas aqui, depois o pessoal da equipe, se você quiser também, mas eu vou ganhar? Eu vou ganhar, eu quero ganhar a fita da Raquel. Porque quando nós amarramos a fita de Raquel, nós fazemos a oração mais antiga do mundo para poder amarrar, que são os 7 nós, né, que a fita tem, e cada nó traz uma frase. Então é muito importante isso. Só que a popularização, né, quando você massifica uma informação sem o esclarecimento, acontece o que aconteceu. Então a Madonna no show dela, ela usou outras simbologias, né, e também misturado a cabala. Então as pessoas olham aquilo e falam, é tudo cabala. É tudo do demônio, né? Alguma coisa parecida com isso. E eu sempre gosto de traçar um paralelo. Eu acho que a cabala, ela está para o judaísmo, como o espiritismo está para o catolicismo. Olha só. Entendeu? Então, falamos de reencarnação, falamos de dívidas a serem pagas, o próprio Tikkun, que é a correção que nós identificamos ele pelo mapa astral. Tudo isso está envolvido com a cultura da Cabala. Então, é uma cultura judaica muito linda. E não tem como não ter envolvimento com a cultura judaica. Só que é o seguinte, eu não sou convertido para o judaísmo.
Exatamente para não estar preso a dogmas. Para poder estudar tudo. Estava assistindo às outras entrevistas com os nossos irmãos umbandistas, do candomblé. Eu acho lindo, acho maravilhoso. Sim. A indumentária, o misticismo, gosto. Então, assim, isso que é legal da Cabala. Você não precisa ser judeu para estudar a Cabala. Aliás, o judaísmo ele é muito mais libertário do que o cristianismo. Muito mais do que a gente imagina. Né? Porque o judaísmo, lógico que você vai encontrar aqueles tradicionais, né? Os ortodoxos, né? Sim. Aquele cabelinho enrolado, são mais duros, né? Mas um dia eu viajando, eu não sei se estava indo para a Austrália, não sei se era Austrália, se era Oriente Médio, eu não sei. Eu sei que eu, com o meu tercinho, né? Eu gosto do meu tercinho, ou a japamala ou o terço, eu sempre estou em processo de meditação. Aí eu olhei do lado, tinha um judeu com uma plaquinha aqui, ele fazia assim, batia. Achei aquilo tudo estranho, daí eu voltei para ele. Eu falei, mas que ridículo que você é. Você está achando o que é estranho? Olha você contando bola de madeira aqui. Então quem que é mais estranho, né? Aí eu peguei, achei muito bom, cumprimentei, ele me cumprimentou. Então são as experiências que a gente vai tendo dentro do ecumenismo, né? Exato. E da aceitação do outro. O que o outro faz, se ele amarra uma fita preta aqui, ele pode amarrar até no pescoço, o pescoço é dele, a fita é dele, a fé é dele, né? A gente vai entendendo, né? E quem demoniza é o nosso demônio interior. Sem dúvida. Esse que demoniza, porque Deus não demoniza nada, Deus não tem tempo para isso, porque nada pertence a esse mundo que não pertence a Deus. Exato. Então pronto, então tudo é de Deus. A Cabala fala muito sobre isso, sobre como, quando nós estamos passando por momentos de escuridão, você tem que saber que aquele momento de escuridão veio de Deus. Sim. Para te mostrar alguma coisa, para te dar alguma lição. E aí, nesse momento, a Cabala também fala que você sai do momento de vítima. Por que comigo? Por que isso está acontecendo dessa forma? O que está acontecendo? Não, para você ir para o protagonismo do para quê? Para que isso está acontecendo? Para que está acontecendo? Eu acho que essa é a grande pergunta. Né? Porque a Cabala fala de algo que a gente conhece no cristianismo, o livre-arbítrio. Totalmente. No espiritismo também. Exato. Então, tudo é fruto da permissão de Deus. Deus permite, mas nós somos permissivos. Exato. Que é uma diferença, não é só dialética, não é só palavras, não. É real. Não são palavras ao vento, são palavras reais. Nós somos permissivos e nós construímos as nossas trevas, a nossa escuridão. E vamos falar mais sobre isso daqui a pouquinho, que a gente já terminou o primeiro bloco. Não saio daí, estou esperando vocês, hein? O Instituto Ivan Martins oferece uma oportunidade única para quem busca um espaço para videocast. Localizado em uma região privilegiada, próximo a estações de metrô, Anhangabaú e República, o estúdio conta com estacionamento integrado, facilitando o acesso para todos os nossos clientes. Nosso ambiente é acolhedor e projetado para que você se sinta à vontade durante as gravações. Aqui a voz do cliente é sempre ouvida, garantindo uma experiência personalizada e individualizada. Cada comunicador tem a possibilidade de utilizar o sistema de Chroma Key, permitindo a criação de fundos personalizados que refletem a sua marca e identidade. Além disso, estamos com equipamentos de alta qualidade, incluindo câmera 4K, iluminação perfeita e um sistema de som de última geração, assegurando que sua produção tenha a melhor imagem e áudio possíveis. Convidamos você a nos fazer uma visita e conhecer de perto todas as possibilidades que oferecemos. Venha fazer parte da produtora Ivan Martins e leve as suas produções a um novo patamar. Olá, estamos de volta com o nosso segundo bloco desse bate-papo maravilhoso com Wayne Istihak. Uma hora eu aprendo a falar direito, é Istihak. E a gente estava falando sobre luz e escuridão, né? Sobre livre-arbítrio. Porque o judaísmo, ele nos tira também dessa ideia de pecado, né? Exato, exato. Na realidade, o pecado ele foi criado, porque pecado é erro, né? É erro, é equívoco. Então, assim, a coisa do pecado ela foi criada por uma instituição para que as pessoas fossem dominadas, né? Então, tudo que as pessoas gostavam demais
era pecado. Então, se você gosta de comer demais, é pecado. Se você gosta de amar demais, é pecado. Nossa, Então... como eu peco. Como eu peco. Então, olha só, tudo é claro que há mandamentos que são normas, né? Não vai matar, não vai, entendeu? Não vai enganar, mas o que era pecado, o que se tornou pecado é isso, né? É a restrição. Então, o povo, quando tem essa restrição, ele fica amedrontado, né? E aí, quando você dirigir um grupo pelo medo, é muito mais fácil, né? Quando você faz pelo medo. E é tão complicado os 10 mandamentos, né? Da lei de Moisés. Exato. Né? Amarás o teu Deus sobre todas as coisas. Não, difícil. Eu amarei o meu próximo. Né? Primeiro amarei a mim mesmo sobre todas as coisas. Porque só me amando eu posso amar o meu próximo. Não tem a menor dúvida. Quando eu amar meu próximo, eu estaria amando a Deus. Fechou o mandamento. Então amarás a teu Deus sobre todas as coisas. Difícil, né? O que vem depois? Eu acho que o melhor de tudo foi a sintetização que Jesus fez. Né? Ele veio e falou, vamos fazer o seguinte, porque eram 600 mandamentos, Sim. Passou para 10, né? E aí Jesus veio falar, vamos deixar em 2, entendeu? Ama Deus acima de todas as coisas e ama teu próximo como a ti mesmo e tá tudo bem. Né? Ele deu uma simplificada nisso, né? Muito boa. Mas é interessante que na árvore da vida existem 2 esferas que elas andam em muito equilíbrio. À direita tem a esfera de Hesed, que é o amor, que é a expansão, ela é regida por Júpiter. Sim. Então, você ama incondicionalmente, aquela coisa do amor altruísta. Só que é o seguinte, quando você exagera nesse amor altruísta, você tem as pessoas que se beneficiam e se aproveitam disso. Né? Acaba tirando a tua energia. Então, do outro lado, existe uma esfera, que é a esfera de Gevurah, que é do lado esquerdo, porque tudo que está do lado direito da árvore da vida, ela é expansão. E o que está do lado esquerdo é contração. Então, sístole e diástole, né? Então você tem o movimento do coração, é o pulso. Do lado esquerdo tem Gevurah, que é a restrição, que é o você aprender a falar não. Você tem que saber, e o não é divino. Então, ame bastante, mas até aquele limite que você tem que impor. Seu Deus interior não pode subjugar o meu. Exatamente. Porque daí deixa de ser Deus. Aí deixa de ser Deus. Exato. E quando nós negamos a nossa existência divina, abrindo mão pela presença divina do outro, não é bondade, é bobagem. O ser humano tem que fazer essa separação. Tem, senão é perda de tempo e perda de energia. Quando nós estávamos falando sobre escuridão e sobre demonização, a própria palavra em hebraico para Satan é uma palavra que significa desviar. Desviar-se. Então é quando você se desvia de um caminho, quando você perde um pouco o rumo, perde o foco, aquilo é um Satan, que é a palavra em hebraico, para desviar, simplesmente isso. Só que as pessoas demonizaram o Satan, né, e trouxeram outros atributos e criaram imagens para ele. Tem até um rabino que uma vez falou para a gente, o brasileiro se arrepia com muita facilidade. O europeu não, o europeu já é mais contido, o norte-americano também, tanto que Allan Kardec teve toda a dificuldade para divulgar o espiritismo. Aqui, né? Exatamente. Lá é morto, ninguém fala em espiritismo. Exato. Então, e é interessante porque eu tenho clientes de Paris que fizeram mapas comigo, sim, mas são brasileiras, né? Então, sempre assim. Tem toda essa origem. Então, nós criamos as nossas sombras, nós criamos aquilo que está dentro de nós, e que se nós criamos, nós podemos solucionar. A própria palavra inferno, né? Inferno quer dizer dentro, e fala sobre o corpo voltando à Gaia, voltando à Mãe Terra. Porque a morte é a consumação, o inferno é a morte, é a consumação do corpo e a não continuidade da vida. Mas aí vem Dante com aquela coisa toda, foi um erro de pronúncia, né? E cria o inferno, né? Cria aquele inferno, cria os demônios, né? Que a igreja se apropria muito bem deles e fica essa palhaçada toda.
Em hebraico também, demônio também quer dizer moscas, né? Exato, exato. Você estava falando sobre inferno, a Bíblia usa uma palavra muito interessante chamada geena, né? Então, tudo aquilo que não merece mais sobreviver vai para a geena. E geena, na época de que Israel, né, tinha o templo ainda em pé, você tinha, depois dos muros, você tinha um tipo de um lixão, onde eles queimavam o lixo ali e usavam enxofre, inclusive, para continuar queimando. Então, tudo era jogado ali. Aquilo é a geena. Então, o que caía ali já era destruído. Acabou, virou pó. E aí, muitas traduções, ou muitos tradutores, pegaram a palavra geena e trouxeram para o inferno de fogo, a destruição, o sofrimento, aquela coisa toda. Mas é semântica, né? É um cala-boca, né? Um cala-boca, fica quieto, você não pode ser feliz, você não pode ter prazer, você não pode nada. Você tem que sofrer e carregar a cruz de Cristo, o que já seria uma pretensão absurda. Absurda, é verdade. Se você acha que pode pensar em viver a dor moral, porque não foi física, ele era Deus, ele é Deus. Né? Sim. A dor dele foi moral, de ver a humanidade caminhando como estava. Se você acha que você pode pegar a cruz dele e seguir, você é tão pretensioso, mas tão pretensioso ou pretensiosa, tá? Que você está fazendo peso no mundo. Exatamente. Você está achando que você é santo, santa, né? Não. Não é. Muito interessante que muito se fala, né? O judeu é rico, né? Todo judeu é rico, todo judeu é abastado. O judeu, ele não é preso simplesmente a um pensamento. Hoje, principalmente, né, o brasileiro, que ele veio de uma cultura de opressão, que o dinheiro está ligado ao pecado, né? E o dinheiro é sujo, né? Então, assim, vem aquela história, né? Mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha do que o rico ir para o reino dos céus. Isso foi colocado na cabeça do brasileiro, que o que acontece? O brasileiro ganha dinheiro, ele pode ganhar dinheiro, ele é um povo próspero, mas sempre tem aquela coisinha lá no fundo. É pecado. Será que o rico não vai para o céu? E fica aquele conflito para o brasileiro, que o judeu não tem isso. Ele quebrou esses grilhões, ele quebrou completamente. O dinheiro é uma energia. Energia. E o Brasil, eu falo isso com todas as letras, o Brasil é o único país do mundo onde se pode ganhar dinheiro ainda. Sim. Gente, vocês acham que nós pagamos muitos impostos? Vocês não têm noção do que é a Europa. Vocês não têm noção do que é um país como a Holanda. Você pode morrer de trabalhar. O governo fica com absolutamente tudo. Aqui você ainda enriquece, lá você não enriquece. Mas o Brasil é um país de muita prosperidade. A pessoa sai e faz lá fora. Se ela fizesse lá aqui dentro o que ela faz lá fora, ela enricava aqui. Mas a cabeça é que é difícil, né? Exato. É difícil você mostrar para a pessoa que ela pode ser próspera sem se humilhar. Não espere ninguém mandar você embora, não. Vem embora. Vem para cá. Exatamente. Vem trabalhar aqui, vem lutar aqui, vem acreditar no teu país aqui. É verdade, é verdade. Isso está muito relacionado com uma outra esfera da árvore da vida, que é Hod. Hod, ela é a esfera da glória. Sim. E ela é regida por Mercúrio. E ela é uma esfera que nós chamamos de Sefirá, que ela está relacionada com quando você olha para o passado e você reconhece o que você já ganhou e reconhece o que você já construiu, isso se chama gratidão. Gratidão, nossa, gratidão é tudo, né? Gratidão é tudo. Gratidão é a base da prosperidade. É a semente de prosperidade. Exatamente. Quem planta o pouco, colhe o muito, gente. É aceitação, né? Bom, mas, enfim, a pessoa procura você, ela te dá o nome, data de nascimento, aquela coisa toda. Você vai pegar como todo, a astrologia são 12 signos. Isso. Não precisa ser necessariamente na mesma ordem que nós entendemos a astrologia convencional, né? A astrologia europeia, digamos assim, que é uma astrologia dos reis, das rainhas, enfim, e da própria igreja, porque a igreja também consultava, isso se não consulta a astrologia até hoje, tá?
né? Mas isso é coisas que a gente tem que deixar, mas existe igreja que os relógios têm os símbolos astrológicos. Sim. Então a astrologia é muito respeitada até pela própria igreja, só que tem entre os dogmas, né, e abafa essas coisas. Exatamente. Mas procuro você nesse sentido. Quanto tempo para fazer o mapa? Eu peço sempre de 10 a 15 dias 10 a 15 para dias. fazer a construção do mapa. A pessoa me passa todos os dados básicos. Sim. E uma coisa que eu peço a mais é o nome que ela gosta de ser chamada. Ah, isso é importante. Isso é importante, porque existe o nome de registro, que eu coloco para pegar todos os dados, mas existe o nome que a pessoa quer ser chamada. Sim. Né? Então, às vezes, a pessoa não quer ser chamada do sobrenome inteiro, ou tem um apelido. Como eu, Ivan Martins. Ivan né? Martins, exatamente. Engoliu como eu o nome fiz. do meio. Exato, que aí nós fizemos, inclusive, coube direitinho dentro da Foi árvore da vida, perfeito. que são as 10 primeiras letras. Inclusive, eu faço isso para a pessoa jurídica também. A pessoa quer escolher um nome para a empresa. Ela me dá 3 opções, eu coloco na árvore da vida e dou para ela, olha, essa daqui é a energia melhor. Como você gostou do meu nome, eu já sou Instituto Ivan Martins, tudo é assim. Exatamente. Tudo Ivan Martins. Foi uma modificação muito grande que eu fiz para mim também. Tudo começou a fluir muito melhor. Então, quando a transliteração do nome em hebraico, e aí eu coloquei um ponto, por exemplo, a letra R, que é o Resh em hebraico. Resh vem de Rosh, que é a cabeça. Então, dependendo de onde vai essa letra, por exemplo, se ela for em Biná, Biná é família, é ancestralidade, depende do quanto que você é o pacificador ou que guerreia com todo mundo ali. Entendeu? Suas redes sociais, querido. Minhas redes sociais, vamos lá. Eu tenho o Instagram, que é o @WayneItzhak, que eu acho que vai estar no GC, Sim, né, com para certeza. ajudar. E tem o @KabbalahWay também, que as Kabbalah pessoas Way. podem ter todas as informações ali. Gente, incrível, papo para muitas horas, mas vocês verdade. me acompanham no Instituto Ivan Martins, porque eu tenho um podcast com ele que está indo ao ar esses dias, que está lindo, está fantástico, sempre um querido. Vocês lembrem-se do seguinte, primeiro despedindo de você, gratidão, querido. Obrigado mais uma vez, Beijo no Ivan. coração, muito obrigado, obrigado. gratidão mesmo. E vocês sabem a mesma história, gente, peneirona. Não precisa pegar o que ele falou e pegar como verdade absoluta. Nunca. Façam a investigação, pesquisem, olhem, né? Vejam o que o seu coração diz. Serviu para você? Acolhe. Não serviu? Deixa onde está e está tudo bem. Está tudo bem também, né? Uma luz especial para cada um de vocês, que ela esteja de forma especial hoje e sempre. Namastê, o Deus que habita em mim, saúde do Deus que habita em você. Beijo no coração, até semana que vem.